Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, aqui está o teu servo, o teu pequenino, o teu separado, Deus. Sei, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no coração dele é para nós que precisamos, é para os nossos vizinhos que vão ouvir e principalmente, Senhor, para aqueles que estarão ouvindo através do canal do YouTube, que pode alcançar qualquer parte do mundo, que não pode, meu Pai, estar dentro de uma igreja, mas pode assistir um vídeo. Que o Senhor possa alcançar essas almas, Pai, através desta ministração, Pai. Eu te peço, usa o teu servo cada vez mais, conforme o teu querer, Pai. Mas também guarda-os dele, protege, livra de todo mal. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai do Senhor, igreja. Amém. Eu acredito que o Senhor já falou tudo que está aqui na palavra nesse homem, nesse louvor, e as palavras da pastora aí já precederam a pregação, né? Mas vamos dar continuidade porque as coisas já tem para falar, né? É uma palavra conhecida, muito pregada. Eu não vou seguir a mesma vertente que muitos seguem, mas aquilo que o Senhor colocou para mim. Ela está em João 3,16. Amém, igreja? Amém. A palavra vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavra já conhecida. E é formidável o amor de Jesus, de Deus por nós, né? Quando Ele entrega ali na cruz o seu próprio Filho para os nossos pecados, uma carga muito pesada. Que amor grande é esse que deu o único Filho por nós, né? Quão grande é o amor de Deus. A palavra de Deus revela que Cristo, Ele veio para dar vida e vida em abundância. Está lá em João 10,10, que diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É incrível como Deus, Ele nos deu a vida em abundância, como está escrito aqui. Porque a partir do momento que Ele tirou a vida do seu único Filho, com a carga de nossos pecados, Ele abriu a porta para que tenhamos vida em abundância. Mas quem são os próprios vilões da nossa vida? Está vendo como precede? Os vilões da nossa própria vida somos nós mesmos. Nós falhamos e erramos e pecamos bastante. Nós estamos vivendo uma época em que a humanidade está em colapso espiritual, pastor. Há um colapso espiritual. Isso é bem visto quando você observa como está a inversão de valores. A inversão de valores está elevada, está em alto nível, está lá em cima no pico da fama. A inversão de valores, ela distancia o homem de Deus e coloca o seu próprio ego como fonte de vida. Isso é bem visto, é bem claro, é só observar a quebra de mandamentos. A senhora falou aqui, eu vou repetir: guerras, rumores de guerras. Né?
abalo da natureza. A natureza está abalada. Veja quantos efeitos estão acontecendo no mundo: enchentes, tempestades, terremotos. Nós estamos vendo aí queimadas, morte de muitos animais, toda a natureza sendo destruída. A gente vê as inundações, rios. A gente vê também os tsunamis que têm acontecido. E as pessoas parecem que não estão vendo nada. É como se fosse normal tudo isso acontecer, e não são normais. Estão fora do nosso contexto natural. Nós não vivemos épocas assim, mas estamos vivendo agora. Principalmente aqui no Brasil. O Brasil chegar a ter um clima de forma tão severa, lugares secar ao ponto de serem lugares inundados, secar, e toda a vida que está ali sucumbir. Quantos sinais, né? Quantos sinais. Nós estamos verdadeiramente em um colapso de beira o caos. Mas há algo diferente do que a palavra nos revela? Não, infelizmente não há. Ou felizmente não há, porque se houvesse, Deus seria mentiroso. Como confiar e crer em um Deus mentiroso? Não tem como. E acontece que tudo isso mostra o cumprimento da palavra, né? O cumprimento da palavra. Dessa forma, eu faço uma pergunta à igreja por meio de Lucas 18, 8. Eu pergunto: quando porém vier o Filho do Homem à terra, porventura achará fé nela? Vindo dessas circunstâncias todas, desses acontecimentos, será que quando o Senhor vier à terra novamente, haverá fé e ele encontrará fé nela? É lamentável ter que falar que é bem provável que não. O homem está vivendo ao seu bel prazer, aos seus interesses próprios. E tem os que proclamam a palavra de acordo com o interesse do povo, né? Porque a palavra de Deus, ela revela bem claro que no mundo teríamos aflições, mas que era para termos bom ânimo. Quando ele fala que não teríamos aflições, ele quer dizer que viver da palavra não é viver um mar de rosas, não é viver uma brisa leve, constante e um caminho tranquilo. Tudo que ele fala, cuidado com a porta larga, ande bem estreita. O caminho da palavra é destino, gente. E tem muitos pregadores falando só coisas boas, né? O homem e as suas doutrinas fora do contexto da palavra e sobretudo fora do contexto do sangue derramado. O homem cria doutrinas que estão fora da verdadeira palavra, que nem sequer tocam no sangue que foi derramado. E o sangue que foi derramado está escrito lá: eu dei o meu filho unigênito para que vocês fossem libertos. Vossas almas, vossos corações foram comprados, vossa vida foi comprada com preço de sangue naquele madeiro. Mas os homens criam doutrinas falsas, voltadas para a carne, e transgredindo a palavra de Deus, né? E isso faz com que o homem, para mim, a passos largos, amados, para cumprir uma palavra que diz assim: não há um justo que quer, nenhum sequer.
Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus verdadeiramente. Romanos 3,10 homens. O homem está andando na passos largos e cumprindo severamente essa palavra. Não há ninguém que busque a Deus de forma verdadeira. Pode observar as notícias, as reportagens, os shows, a inversão de valores, aquilo que Deus criou sendo invertido, famílias sendo destruídas, famílias sendo deslocadas, criação de trisais. Quando que Deus permitiria tal pecado? Mas na época de Salomão ele teve 1000 mulheres. Na época de Salomão, estamos vivendo a nossa época, o nosso período, o nosso processo com Deus, e a palavra combina. Mas o homem, com suas doutrinas, com seus pensamentos, com seus vãs pensamentos, suas vãs ideologias, está simplesmente deteriorando a palavra. E por que, amados? Porque há um evangelho novo sendo pregado, que é o evangelho da prosperidade, o evangelho da conveniência, que conformam plenamente a vontade dos que a buscam. Conformar não é aquela palavra que a pessoa se apruma naquilo ali e aceita, não. Conformar quer dizer formar, ajustar dentro daquilo. As pessoas estão se ajustando a esse evangelho porque está atendendo ao seu gosto, ao seu prazer. Muitos homens e seres humanos sentam na igreja não para adorar, porque o verdadeiro valor de ir à igreja é ir adorar ao Senhor em comunhão com os irmãos. Não é para ir buscar uma palavra que atenda à sua necessidade. Claro, irmãos, que nós podemos chegar aqui tristes e Deus falar algo que nos fortaleça. Mas quando nós viemos com o coração para adorá-lo, não para querer dele soluções pelas quais nós erramos. Primeiro precisamos admitir que somos errados, somos pecadores, somos falhos. E depois receber a graça do Senhor imerecida. Não entramos na igreja para se o Senhor me falar hoje eu vou fazer tal coisa, eu vou pagar tal promessa. Meu Deus, misericórdia. Temos que acabar com esses pensamentos da igreja. E os próprios pastores, os líderes precisam voltar a ensinar a palavra viva, verdadeira e real. Não a palavra de conveniência. Não aquela que o homem busca só para atender suas necessidades. Venha adorar Jesus. Venha adorar o Rei, o Senhor verdadeiro, e vocês vão receber. Ele vai revelar, Ele vai lhe dar promessas, Ele vai curar, Ele vai te libertar. Está escrito. O Senhor cura e liberta. Primeiro você tem que abrir teu coração para Ele. E é preciso adorar de que forma, igreja? Está escrito lá. Não me lembro o livro, mas está escrito. E precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. O homem está pregando a doutrina da prosperidade, o evangelho da prosperidade, da conveniência. E isso enche o ego daqueles que buscam esse tipo de palavra, Não há amor verdadeiro, não há teor, profundidade da palavra, Não há. Há apenas a vontade do homem se manifestando. E olha que tem muitas pessoas caindo nesse evangelho, dizendo: meu Deus, que palavra maravilhosa. Uma palavra seca, superficial, vazia e improdutiva. Mas tem muita gente dizendo glórias a Deus. Deus está fora disso aí, gente. As palavras não são do Senhor. Os irmãos em Cristo precisam entender que a palavra, ela é dura, mas
real e é cheia de amor verdadeiro. Porque, amados, aquele que te afaga e passa a mão pela tua cabeça em teus erros, que te esconde dizendo que é seu amigo, é o seu enganador. O verdadeiro amigo que te ama, ele vai te chamar a atenção, ele vai te dizer: você está errado, não concordo contigo, saia desse caminho. Esse é o verdadeiro amigo. Mas as pessoas querem aqueles que agradam. Amado, você está lindo. O cara está mais feio que o cão, mas você está lindo, amado. Está sabendo que o cidadão está ridículo, o cidadão está passando vergonha, mas você está maravilha. Mentira. É o ser humano agindo de forma amarga consigo mesmo, né? O que acontece com tudo isso, principalmente no meio evangélico, no meio cristão não, no meio evangélico? Porque o meio cristão, ele vive a palavra plenamente, ele busca viver aquilo que Cristo ensinou. É como o pastor, o bispo sempre diz: pequenos cristos. E como eu sempre digo, evangélico não é. Evangelizar é uma coisa e evangélico é outra, né? Palavra para um outro processo. Mas vocês sabem o que acontece com tudo isso que eu acabei de falar? Gera escândalos, né? Gera escândalos. E isso está escrito lá em Mateus 18:7, que Deus fala que ai do mundo por causa dos escândalos, embora eles são necessários. Está escrito, não estou falando de minha boca não, de meu pensamento não. Está escrito: ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável que eles venham, né? Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Tem muitos, amados, muitos sendo os promotores desses escândalos. Tem muitos sendo o para-raio dos escândalos, atraindo a atenção vergonhosa do mundo e fazendo com que os iníquos, com que os incrédulos ateus venham escandalizar, escarnecer o nome do Senhor de forma vergonhosa. Eu não vou citar nada aqui porque está aí nos CVs. Local onde mais, o portal onde mais Satanás entra e destrói lares. TV. Não que a gente não vá assistir a TV, podemos assistir a TV. Mas tem que ter o discernimento e a sabedoria de ouvir e só reter o que é bom. Mas quando você passa muito tempo na frente dela, você sucumbe aos portais que o Satanás abre e entra na vida. Veja quantas famílias são destruídas. Quantas palavras acontecem dentro da casa, quantas coisas acontecem dentro de uma família porque o portal está aberto. Eu estava assistindo, dentro uma dessas, você assiste ouvindo noticiário de tragédia, 5 minutos. Você fica 5 horas com a imunidade baixa. Misericórdia. O seu corpo, com a probabilidade de você adquirir doenças por causa de 5 minutos ouvindo ou assistindo notícias de tragédia. 5 minutos ouvindo coisas ruins, né? Abalos que está acontecendo no mundo. Eu observo nos jornais que não passa outra coisa, é um verdadeiro Big Brother. O povo aprendeu a assistir Big Brother e valorizar coisas ruins que acontecem ali dentro como uma coisa maravilhosa. Brigas, discórdia, acusações, maldições, ganância, prostituição, desrespeito, luxúria, sensualidade, desvirtuamento de palavra. Ali, dentro desses novos reais que as televisões apresentam, está na vida real. Quantas pessoas cristãs, evangélicas, que dizem servir a Deus, sentam à frente desses programas e
se enchem, na realidade se esvazeiam de Deus, né? O pouco que se absorveram de Deus vai esvaziando, porque a palavra maldita vai entrando e se cobrindo a boa. Mas Deus fala. Esqueci o termo, eu sempre esqueço esse termo. Deus fala na palavra dele que é para nós fugirmos da aparência do mal, e o diabo fugirá de nós, né? Nós temos que resistir, nós temos que combater para que o diabo fuja de nós. Mas quando nós sentamos ali, nos enchemos, sorrimos e nos agradamos, certamente o diabo vai. Exatamente, são portais que são abertos e Satanás entra, como fala o Tabarel, com força, e ele entra destruindo. Eu complementando a sua ministração, não vou te interromper, mas é importante porque está gravando e quem estiver assistindo pode vir depois ouvir. Eu fui fazer uma oração em um lar, e desse lar a mãe era cristã, um filho era cristão, mas o resto da família ninguém era cristão. E quando eu botei os pés dentro da casa, eu ouço, dentro de um dos quartos, eu primeiro sinto a presença. E quando eu entro na casa, eu ouço em um dos quartos um determinado desenho que estava passando. Só que eu não entrei no quarto, eu só ouvi. E quando eu ouvi, era tipo uma discussão entre os personagens, e um desses personagens falava não sei o que, não sei o que, não sei o que, demônio, não sei o que. Então naquele momento eu entendi que dentro daquele quarto havia um portal aberto, porque havia um filme, anime, né? Anime fala isso. Um anime que exatamente eles exaltavam esses demônios e verbalizavam esses demônios. E aí eu vim entender o histórico daquela família, em que aquele quarto era o quarto que dormia dois filhos, um filho e uma menina, uma criança, e que essa criança estava tendo constantes pesadelos de acordar, assustada de correr para o quarto dos pais, e os pais não saberem o porquê. Só que quando eu entrei, o próprio Espírito Santo estava me revelando, além de eu ouvir, eu já estava sentindo a presença, que havia aquele portal aberto naquele quarto e o porquê. Então até isso Deus permitiu essa televisão estar ligada, e exatamente eu chegar na hora desse anime, para eu alertar a família e eles perceberem que não era apenas algo sentimental, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que a manifestação do Espírito hoje é sentimento, e não é direção. Mas Deus permitiu para que eles pudessem ver, porque tinham ímpios ali, pessoas que não tinham a mesma fé, eles verem e ouvirem o que eu já estava sentindo antes de entrar na casa. Só eu ouvi a senhora falar, toda arrepiada, quase toda arrepiada, porque verdadeiramente, eu não estou dizendo que ninguém deixe de ver televisão, eu estou dizendo que tenham um discernimento de quando tiver coisas ruins, saiam, desliguem, procurem coisas que venham trazer ao coração bondade, que não abra portais para Satanás estar entrando nas casas, porque os lares estão sendo destruídos através das televisões. Paulo já dizia que o mal viria do telhado das casas. Olha aí, que fica a antena das TVs, telhado das casas. Ah não, as de hoje ficam até de cada mesmo, mas fica. Mas tem as mais potentes, de melhor qualidade, que vai para cima do telhado. E por lá está abrindo portais para Satanás desfazer aquilo que Deus em Apocalipse 15:16, onde Deus fala assim, através de Paulo, né? Eu sei as tuas obras, que nem frio nem quente, tomaras que foras frio ou quente, assim porque és morno e não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Imagina você está dentro de uma igreja lotada de fiéis, todo mundo glória a Deus, aleluia, e o Espírito Santo entrar e dizer, estou a ponto de vomitar vocês todos da minha boca. Imagina a igreja com 5.000 pessoas ali naquela adoração,
mas tudo da boca para fora, amados. Exatamente a época que o pastor falou que queria uma igreja com 5 mil lugares. E quando eu falei, o pastor sempre lembra isso. Agora, bispo, ele sempre lembra. Porque não adianta nós termos 5 mil lugares e que adoram da boca para fora. Precisamos de 20, 30 pessoas que adorem do coração para fora. E que verdadeiramente o Espírito se manifeste. E que não venhamos ser igual a igreja da Odisseia, não é? Morna. Porque verdadeiramente, muitas das vezes, eu me lembro que minha mãe, quando viva, em alguns momentos que a gente se sentia mal, e ela queria que a gente colocasse as coisas para fora, ela mornava a água e fazia eles beber, e aquilo ali a gente vomitava. E melhorava a situação física do corpo com aquele problema que estava sentindo. Então é tremendo como Deus fala. Estou a ponto de vomitar. A igreja doente, a igreja falsa, hipócrita, falando coisas erradas, vivendo uma doutrina ruim, faz Deus se sentir mal a ponto de querer vomitar. Vômito não é coisa boa, gente. É isso que a igreja quer ser. Coisa ruim que Deus não quer próximo a Ele. Amados, Deus ama um pecador. Ele chama como você está, mas Ele não compactua com o teu pecado, não. Não se engane, tem doutrinas aí dizendo que amor é amor e todo tipo de amor é amor. E não é. Não é verdade. Deus te ama assim. Você vê esse pecado aí. Porque Deus criou o homem e a mulher, Ele não criou 2 homens e 2 mulheres. Você que vive nesse pecado, Deus te ama. Ele não te abandona, Ele te ama, Ele te quer. Venha, porque Ele te quer. Ele quer te salvar, quer te curar, quer te libertar. Mas Ele não compactua com este pecado seu, nem com aquele pastor que estava dizendo que a igreja da diversidade. Não existe isso no mundo de Deus. Cuidado. Deus não compactua com isso. É difícil ter que falar assim, mas é preciso. Nós não podemos virar diplomatas da palavra, diplomatas da fé, para estarmos naquele meio. Precisamos falar a verdade, para que aqueles que não conhecem a verdade a conheçam e entendam que Deus é justiça. As doutrinas de hoje estão abrindo mão do evangelho real, né? Para atender a necessidade dos homens que buscam o evangelho da conveniência, os homens que buscam a palavra que venham encher ao seu modo, né? Muitos homens vão às igrejas procurar uma palavra que ele quer ouvir, mas não a que precisa ouvir. E o que acontece é que há líderes brincando de serem religiosos e há ovelhas brincando de serem crentes, brincando de serem membros daquele ambiente. Daí eles dão o dízimo e aí está tudo bem, porque o que está interessando é dar o dízimo, abastecer a igreja financeiramente, e aí está tudo bem. Ele fica à vontade e dando glória a Deus dele mentiroso. Lamentável, lamentável. Enquanto isso, irmãos, sabe o que é lamentável? Enquanto isso, Satanás não brinca de ser Satanás, ele não brinca de ser diabo. Ele está agindo de forma severa e cruel contra a humanidade. E muitos que estão na casa do Pai, verdadeiramente amando e adorando, pagam o preço por aqueles que estão lá fora ou que estão aqui dentro também transgredindo. Pagamos o preço porque nós botamos nosso joelho no chão, porque nós nos dedicamos à palavra, nós nos colocamos à disposição de Deus para ir
orar por essas pessoas. E pagamos preço, porque Satanás não deixa barato, não deixa de graça. Ele reage. Ele reage e nos açoita. Mas é aí que está a verdadeira fé e o verdadeiro amor de Deus. É, se precisar for, morrer pela palavra, morrer pelo Senhor. Por isso que eu digo, ser evangélico é diferente de ser cristão, porque o verdadeiro cristão, ele morre por Cristo. O evangélico, na hora da dor, ele faz que nem Pedro fez lá naquela... Ele nega, ele se esconde, ele foge. E se necessário for, para ter aquilo que está sendo oferecido, ele faz se submeter ao sinal. O sinal da besta. Como está escrito, muitos vão sucumbir. Até alguns eleitos vão se deixar enganar, gente, por tantas palavras mentirosas que estão sendo pregadas no dia de hoje. Dentro desse contexto, o que nós podemos verificar e entender é que Satanás não brinca. Por isso, os filhos das trevas, a palavra vai dizer, são mais prudentes do que o da luz. Nós estamos fazendo a coisa certa? Não estamos. Estamos falhando e precisamos mudar. Porque precisamos buscar verdadeiro reino enquanto se pode. Muitos que estão dentro da igreja de forma aleatória, sem viver o evangelho verdadeiro, precisa acordar desse sono da indolência e buscar o reino enquanto se pode. Pois está escrito que a porta da graça há de se fechar. E neste tempo, amados, neste tempo não adianta chorar, não adianta lamentar, não adianta falar, eu estou assim, eu estou assado, porque não vai convencer o coração de mais ninguém. Sabe por quê? Vai estar uma outra palavra se cumprindo. E diz assim, ó, vou ler aqui para vocês, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24, 12. Então, quando a porta da graça se fechar, amado, na realidade nós já estamos vivendo um período em que não há mais amor entre os homens. Está frio. Se você vê um acidente, as pessoas não correm para socorrer, as pessoas correm para filmar e postar, para ver quantos likes, para ver quantas coisas recebe na internet, né? O pessoal está ali morrendo queimado, mas ele está ali filmando. É mais importante do que socorrer. Então isso é falta de amor. Isso é falta de amor. Ou seja, a palavra está se cumprindo, a palavra está realmente severamente sendo cumprida. Porque se não se cumprir, Deus é mentiroso e Deus não é mentiroso. Ele não é nem filho do homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se minta, nem que se arrependa, gente. Portanto, Deus não é mentiroso em sua palavra, ela está se cumprindo. Só que eu não entendo por que, quer dizer, também faz parte da palavra. Muitos vão ficar cegos diante das palavras mentirosas. Mas, gente, tem tantos meios de mostrando a verdade, tantos meios de se buscar a verdade. E tem que começar a tomar cuidado, porque a doutrina de intercessão da literatura bíblica está começando. Vai ser proibido usar a Bíblia, vai ser proibido carregar o livro, vai ser proibido ler. Já existem mecanismos tecnológicos aí mudando a palavra. E muitas pessoas aí indo sucumbir num propósito tecnológico onde pega a sua retina e cadastra. E você sabe o que vai acontecer com isso? Porque vão botar chip, vão botar isso, vão fazer aquilo, e a coisa acontecendo de uma forma minuciosa e sorrateira. Porque Satanás, ele não brinca. Sorrateiramente ele está promovendo a inserção da marca dele, e muitos estão cedendo por conta de dinheiro, por conta de fama, por conta de sucesso e outras coisas mais. E nós, que somos os verdadeiros, nós precisamos alertar o povo sobre todas essas estratégias. E a tecnologia está sendo a arma poderosa que Satanás está usando para desvirtuar e conduzir o homem ao caminho do mal.
e, sobretudo, para controlar. O controle eletrônico e digital está sendo severo na humanidade. Tem seus lados benéficos, mas tem seus lados destrutivos. É só pesar a balança. Né? Assim, amados, para encerrar esta palavra e honrarmos o que o Senhor fez quando lá na cruz do Calvário Ele deu o seu Filho único para cumprir os nossos pecados e comprar nossas vidas, né? Ele nos pede para que nós perseverarmos, e nós viemos a perseverar até o fim e mantermos nossos corações longe das coisas que não vêm do Senhor, né? Deus pede para que nós venhamos nos purificar, que nós venhamos nos santificar, né? Ele nos promete em sua palavra que se vigiarmos e cuidarmos para que não nos roube a nossa coroa, nos seria dada a vida eterna. Nos será dada a vida eterna, não é nos seria, nos será dada a vida eterna. Se nós vigiarmos e nos mantermos fiéis e perseverarmos diante da palavra, e cuidarmos para que não roube nossa coroa, Ele nos dará a vida eterna. Dessa forma, amados, precisamos perseverar. Nós estamos vivendo tempos difíceis, porém, como desde o início eu falei, a palavra precisa se cumprir. E vejam o que o Senhor nos promete, o que o Senhor nos garante em 2 versículos de 2 livros. E o primeiro eu coloquei está em Mateus 24:13, que vai dizer assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que o que, amados? Perseverar. E perseverar requer muitas coisas. Requer fé, amor, paciência, resiliência e, sobretudo, requer renúncia. Todas as minhas pregações eu nunca consigo deixar de falar essa palavra, renúncia, palavra importante para seguir o caminho com Cristo, né? E o segundo livro, que é o Apocalipse 21:10, a parte B do versículo vai dizer assim: seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Está vendo, amados? Não adianta ganhar o mundo inteiro, como a senhora falou aqui na sua palavra antes, e perder no final a sua própria vida. O Senhor promete que aquele que for fiel até a morte ganhará a coroa da vida. E assim, amados, nesse domingo, em que eu não esperava nem conseguir ter uma palavra, e o Senhor me sentou à mesa à noite e me fez anotar esses dados. Eu confesso para vocês, não tem coisa aqui de início. Tudo vai vir na minha mente instantaneamente, as palavras vão fluindo, eu tenho que imediatamente anotar, porque senão em pouco tempo eu não consigo lembrar. Porque não vem de mim. Eu anoto e passo a estudar aquela palavra. E, amados, é incrível como o mundo está verdadeiramente, completamente virado de cabeça para baixo, e as pessoas parecem viverem como se nada estivesse acontecendo. Ao mesmo tempo em que nós estávamos em 2, 3 anos de vida presa dentro da casa, onde o povo está solto pela rua, vivendo a balbúrdia novamente, vivendo só querem festa, só querem promiscuidade, drogas, bebidas, farra, insanidade. A marginalidade dominando e controlando a população. E as entidades que deveriam estar tomando conta
da sociedade, cuidando e zelando pela segurança, de braços cruzados, mornas como a igreja de Laodiceia, deixando tudo acontecer. Eu apenas lamento, porque eu estou vivendo nesse mundo, porque meus filhos vivem nesse mundo, meus netos vivem nesse mundo, e essa geração incrédula e vazia está sendo arma e ponte para Satanás destruir a humanidade. E o povo do passado, que ama e ainda consegue adorar verdadeiramente a Deus, está indo, está partindo. O que serão dessas criaturas novas? Por isso que eu oro muito, clamo muito ao Senhor pelos meus filhos e netos, e tento trazer eles à luz da verdade dentro da palavra, para que não entre nessa parte do mundo, nessa parte dessa geração que está sucumbindo. Eu clamo toda a igreja, convido, conclamo, para que vocês unam a vossa fé e por meio da palavra e de orações profundas coloquem-se de joelhos e clame ao Senhor misericórdia por este mundo vazio e doente. Que as igrejas fracas possam ser fortalecidas, que os pastores enganosos possam ser banidos e atentem para a palavra verdadeira do Senhor, se respeitem, saiam desse evangelho que protagonizam só finanças, que amam luxo, riqueza. Jesus Cristo não precisou de avião para ir levar a palavra. Você que quer só ir de avião levar a palavra, que só aceita levar a palavra, paga. Jesus Cristo não fez isso, ele andou. Foi naquela época, mas nessa época, se ele estivesse aqui, ele estaria cobrando avião, ônibus, passagem, dinheiro, comida, nada para ninguém. Vocês estão fazendo isso. Vocês precisam abandonar isso para que o Espírito da verdade entre nas igrejas e elas possam ser dominadas pelo verdadeiro dom da palavra, e não por esse desejo de vocês de riqueza, de luxo. Parem de enganar o povo, parem de ser hipócritas e fariseus, parem de trazer esse fermento maldito para dentro da palavra, para dentro do povo, no meio do povo, porque no meio de vocês, enganadores, existem pessoas verdadeiras que estão ali querendo amar e adorar a Deus, mas estão sendo enganadas. Entreguem seus corações verdadeiramente ao Senhor, porque Ele é o verdadeiro pastor. Nós somos apenas instrumentos usados por Ele para guiar as ovelhas. Nós não somos o verdadeiro pastor, nós somos seus instrumentos. Parem de brigar, parem de confrontarem-se por causa da hierarquia, porque não é a hierarquia que vai trazer a palavra de amor ao próximo, mas é o coração puro, verdadeiro e fiel ao Senhor e à sua palavra. Esse é o meu desabafo às igrejas enganadoras, aos pastores que vivem à margem da palavra e querem ser mais do que o próprio Deus, querem ter fama e sucesso acima do conhecimento de quem foi Jesus. E assim eu encerro a minha palavra, agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Senhor, neste momento eu agradeço a Ti pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, pela Tua piedade. Neste momento eu peço ao Senhor que visite cada um desses que estão aqui, seus familiares. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos leve em paz e segurança para nossas casas e nossos lares. Que o Senhor visite toda a nossa parentela, coloque Tua mão sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor cure os que estiverem enfermos. Trate, Senhor, os que estiverem amargos. E dê-lhes, Senhor, vida plena. Que a Tua palavra possa penetrar os corações e abençoá-los e trazê-los para dentro da lei, dentro dos mandamentos, dentro da Sua vontade, dentro dos Seus planos, dos Seus projetos, dos Seus propósitos, Senhor. Porque precisamos caminhar dentro dos Seus projetos e propósitos, que são eles verdadeiramente fiéis e nos dão vida. Que o Senhor abençoe todo este povo, que o Senhor ilumine, que o Senhor nos proteja.
Eu agradeço pelo dia de hoje e peço mais uma vez, nos leve em paz e em segurança para casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz: Amém.